Olá, pessoal! Eu sou a Tê Castro. E, como ontem foi o último capítulo da minha querida novela Três Vezes Ana, que eu estou com muitas saudades, eu vou comentar com vocês sobre os personagens, com os melhores personagens. Quais os piores personagens de Três Vezes Ana? Quais os mais chatos? Quais os que não se desenvolveram? Como foram alguns personagens de Três Vezes Ana? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. Então, vamos ver os personagens. Assim, personagens, né, assim, que eu gostei, que começaram fracos, né, e depois progrediram. A Ana Laura. Ela começou a Maria Chorona, catatônica lá, quieta, triste, porque ela tinha um amor platônico pelo Ramiro. Ela se achava incompleta. Depois, ela começou a modificar. Pro final, né, ela teve uma participação especial. Ela lutou pelo seu amor, ela enfrentou toda a família e ainda matou o Valentim. Assim, apesar de ser má, eu gostei da Ana Letícia. Porque, assim, a Ana Letícia, ela foi versátil. Apesar, né, que aparecia louca, mas louca pra manipular os homens, pra fazer as coisas, ela não era. Né? Ela manipulava tudo, ela pensava muito bem. Pro final da novela, ela começou a ficar mais doida. O problema da Ana Letícia é que ela não queria dividir a herança, ela não queria nada. E ela tinha uma obsessão pelo tio. E ela não queria que a Ana Lúcia fosse encontrada. Mas assim, eu gostei da Ana Letícia. E o final, então, eu gostei do final que ela protagonizou. Apesar de ter alguns erros assim no final, mas eu gostei. Eu também gostei do Nhaque. O problema é que o personagem do Nhaque foi cortado na novela pelo SBT. Porque só aparecem as coisas ruins que o Nhaque fez. O Nhaque é um rapaz, um garoto que é traumatizado. Ele é um homem agora, mas ele foi um menino que assistiu a mãe indo embora de casa e foi criado pelo pai. Escutou que era filho de um palhaço e por isso a mãe foi embora. Então ele passou a vida toda dando golpes. Mas depois, ele vira um personagem engraçado. Ele quer ficar rico. Então quando ele se une ao Ramiro e depois ao Santiago, ele modifica. Depois ele se apaixona pela Ana Letícia. Só que no SBT parece que só mostrou o lado ruim do Nhaque. Mas o Nhaque é um personagem engraçado. Ele tem a graça dele. O envolvimento que ele tem com a Ana Letícia é muito maior do que passaram pra gente. Tá? Eu gostei também, assim, da Veridiana. Eu achei, assim, que a Veridiana começou muito devagar. Na novela, aquela mulher que brigava com o Mariano, que não aceitava nada, só sabia dizer que os homens não podiam pagar conta pra ela brigar. Quando ela começa a se envolver com o Mariano, as coisas mudam. Então ela muda o personagem dela. E quando ela começa a bater de frente também um pouquinho com a Ana Letícia, melhora mais ainda. E o final dela com o Mariano é muito bom. E outra coisa, ela, apesar de tudo, ela foi a única que escutou a Soledad. Eu achei assim um papel meio morno, assim, da Leonor. Porque a Leonor era irmã da Ernestina, mas passou a novela inteira sendo empregada da casa. Só no final que ela passou a ser a irmã da Ernestina, apesar da Ernestina sempre tratá-la muito bem, mas ela nunca passou de uma governanta que cuidava da Ana Laura. E a Ernestina também, um papel, sei lá, eu gosto da Ernestina, mas ela é meio sem graça. Porque ela passa 20 anos da vida dela, né, procurando a neta. E se esqueceu da Ana Letícia. Cuidava da Ana Laura, né, e queria achar a Ana Lúcia. Mas esqueceram da Ana Letícia. Que a Ana Letícia não era boa da cabeça. E as coisas que a Ana Letícia fazia não eram coisas normais. Ninguém se preocupava. O Mariano já era um personagem que, no início, eu assim também não gostei dele. E tem coisas também que eu não gostei do Mariano. Mas ele, no início, ele aparece só ajudando a Ana Letícia. Ele nunca olhou para a Ana Laura. Ele só faz as vontades da Ana Letícia. E tem o caso com a Gina. Ele é namorado, ele ia casar com a Jennifer, mas traía ela doidado. Tinha caso com a Cláudia, então tinha um monte de coisa. E no final ele termina com a Veridiana. Mas ele é assim, aquele personagem que demora para você gostar dele. Só depois é que ele vai ter um papel fundamental, porque ele vai bater de frente com o Valentim, vai ter que fazer algumas coisas na novela, né? E quando ele souber quem é a Ana Letícia, né? Aquele susto que ele vai tomar e aquele final que vai ser protagonizado. E aí, a gente vê também, no caso, a Soledad. A Soledad foi aquela mulher que perdeu a filha e encontrou a Ana Lúcia sendo afogada no rio. E o que ela fez? Ela levou a garota para casa.
Só que, nos tempos atuais, isso se chama sequestro. Né? Então, ela teve que passar a novela inteira, você vê a Soledad com medo. Você vê ela sempre com medo, apavorada. Ela vai pra cidade, quando aparece alguém pra procurar, pra falar alguma coisa, ela sempre com medo, sempre apavorada. Aí depois ela vai ser presa e ela vai ficar na cadeia. E ela vai até negar a ajuda do Mariano, porque ela não quer renegar a Ana Lúcia. E vai acabar terminando presa. Que assim, eu não gostei. Tá? Apesar de todos os defeitos da Soledad, eu não gostei dela ter ficado presa. Tá, gente? É a minha opinião. E o Orlando. O Orlando era aquele cara que enchia o saco da Ana Lúcia no vilarejo, que queria a Ana Lúcia de qualquer maneira. Né? Aí quando aparece o Santiago, que cai de paraquedas lá no vilarejo, ele fica com raiva. Aí, o que vai acontecer? Ele vai acabar descobrindo que ela é uma das trigêmeas perdidas. E ele vai acabar se vendendo. Ele vai acabar virando mal. O cara vai acabar virando vilão, assassino. Ele se transforma. A Maribel é outra chata. Que ela começa com inveja da Ana Lúcia e vai até o final com inveja da Ana Lúcia, depois que ela melhora. Mas assim mesmo, papel que não teve desenvolvimento. A Joana, que era cartomante, que era que lia, que adivinhava as coisas, ela começou muito bem. Mas no final ela sumiu. O SBT cortou as cenas dela. Ela sumiu, ela perdeu a graça da novela. O Evaristo é aquele mal que a gente gostava, mas foi tão cortado que só mostrou as maldades do Evaristo, as coisas ruins que ele fez. Mas o Evaristo fez muita coisa por causa da Soledad, porque ele amava a Soledad como filha. E tudo começou por causa de uma briga de família. O pai do Marcelo, esse Fernando, é outro que só aparece praticamente lá pra metade da novela, quando a Leonor vai falar pra ele que o filho dele tá vivo. E a gente não vai descobrir que ele é mau mais pra frente da novela, que esse Fernando é mau. Um pai que não se preocupa com o próprio filho. E aí a gente também vai entender que esse pai do Ramiro, esse Edmundo, é mau. E sem graça. Ele só aparece pra roubar os outros, pra xingar o Ramiro, pra diminuir o Ramiro e pra dizer que ele não pode ficar com a Ana Laura porque ela é uma mulher, que ela é uma deficiente. Só. É que nem essa Hélida. Ela passa a maior parte da novela trancada na pensão da Remédios, dentro de um quarto, chorando. Aí vai mostrando aqueles flashbacks, né? Ela se lembrando do Valentim e da Cláudia, que são os dois filhos dela, expulsando ela de casa. E a Gina junto com o Valentim, que ela não gostava da Gina. Quer dizer que a Gina era a vigarista. Só que quando ela perde tudo, que não foi só porque ela pagou o negócio, foi porque o Edmundo roubou o dinheiro dela, os filhos expulsam ela. Aí no final, né, ela aparece, mas eu acho essa Hélida chata. Que nem a Julieta. Pelo amor de Deus, quando começou a novela, você aparece a Julieta, ela só aparece como amiga da Veridiana, conversando com a Veridiana. E falando do filho. Aí a Veridiana perguntando pelo marido dela, porque o meu marido está viajando. O marido só viaja. E ela gastando dinheiro, adorando o Daniel, cuidando do Daniel, o Daniel xingando ela, porque ele adora a da Letícia, faz tudo pela Letícia, manda a mãe pro inferno. E aí, por coincidência, que você vai descobrir que essa Julieta é a mãe do Inhaque e a mãe do Xavier. Pô, é complicado. Quer dizer, a mulher rejeita os dois filhos, por acaso é que o Inhaque apareceu, porque ele queria brigar com o Daniel, e ele apareceu. Ela não foi procurar os filhos, ela não se preocupou como é que estavam os filhos. Se o palhaço, como ela dizia do marido dela, que não tinha dinheiro para bancar a casa porque ele era um palhaço, como é que ele cuidou dos filhos? Ela não se preocupou com os filhos, ela não procurou. Ela achou o Inhaque por coincidência. O Xavier é outro que também não cresceu. Ele começa falando com o irmão, aí depois que descobre que a Julieta é a mãe dele, vai chorar pelo diário da mãe, depois ele vai querer se envolver com a Maribel é outra chata, e ele vai ser chato do início ao fim da novela. A Ana, vamos falar da Ana Lúcia, que é uma das principais da novela. A Ana Lúcia começa muito bem, feliz e alegre com a sua mãe Soledad no vilarejo. Ela quer dançar, ela tem o grande sonho de dançar, ela vai dançar escondida da mãe, aquela história toda, quando a Soledad inventa e vem pra cidade. Quando ela conhece Santiago, ela se torna uma pessoa triste. Sabe, aquela alegria toda acaba. Sabe, eu não gostei da transformação do personagem da Ana Lúcia. Porque a Ana Lúcia era aquela trigêmea, feliz, alegre, que não era superficial.
Depois ela se transformou numa mulher obcecada, que ela queria o Santiago de qualquer jeito, ela não se incomodava em ser amante dele, chorava por ele. E quando ela descobriu que ele tinha dupla personalidade, ela ainda ficava, Santiago, volta, Santiago, volta. Isso encheu o saco. Então ela encheu o saco com isso. Fora que ela não foi ver a mãe não, né? A que criou ela, a Soledad. Ela demorou muito pra tentar e ver pelo menos, né? Tentar ajudar a Soledad. E ela não teve, assim, pelo menos o que a SBT passou pra gente, ela não teve fôlego pra enfrentar todo mundo. Só no final que ela enfrenta, né, a Ana Letícia, porque ela acredita, né, nas coisas que o Marcelo falou pra ela. Que a Ana Letícia era má, que até então ela também não acreditava. E assim, também eu achei, assim, meio estranho essa dupla personalidade do Santiago e Marcelo. Porque primeiro vai mostrar o Santiago. Ele não tem lembrança, ele foi cuidado pela Remédios, que ele era amigo do Alfredo, o Alfredo pediu pra Remédios cuidar dele, e o Alfredo morreu. E aí, você vê ela cuidando, e ela dando pra ele o nome de Santiago. Só que aí depois, ele vai começar a se lembrar. E aí, ele vai ter aquelas lembranças. Marcelo, Santiago, aí daqui a pouco abaixa a cabeça, virou Marcelo, abaixa a cabeça, virou Santiago, e aquela briga interna, que não tem fim, né? Aí quando tem que brigar, ele se transforma em Marcelo, né? Porque o Santiago não gosta de briga, né? Porque o Marcelo era detetive particular, ele trabalhou, né, em lugares, ele foi treinado, então ele sabe brigar. Então, você vai ver que ele só aparece mais pra frente. E pra se entender com a Ana Lúcia, que até cortou no SBT essa parte do envolvimento do Marcelo com a Ana Lúcia. Que não foi só no final, porque o Santiago houve a fusão, que eu não gostei, né, que depois que o Santiago, o Marcelo, né, toma uma paulada na cabeça, e vai parar no hospital, e ele tem que operar porque ele tem um tumor na cabeça. Então, não foi só aquele pedaço, ela teve que aceitar porque é o Marcelo, a Ana Lúcia aceitou porque é o Marcelo. Não, eles se envolveram antes disso. Então, tem que ver isso, que não foi mostrado, não foi passado. E essa parte do Marcelo e Santiago, eu achei um pouco fantasiosa. O Valentim. Aquele personagem, pra mim, o Valentim é um personagem horroroso, mau, e você não entende que tanta vingança é essa. Ele tem. E o pior é que a gente não percebe que o Valentim anda. No início ele consegue enganar a gente direitinho. A gente só percebe que ele não tem boa intenção porque ele fica perseguindo a Ana Laura. Você vê que ele na parede ele tem um monte de figuras, de retratos. Por quê? Como a Gina disse que foi o Mariano que teve culpa dele ter caído, então ele quer se vingar do Mariano por ele ter ficado inválido. Como a Gina largou ele, ia casar com o Ramiro, ele tinha que se vingar do Ramiro, porque a Gina preferiu o Ramiro. Aí depois ele se aproximou da Ana Laura, pra tentar tirar a Ana Laura do Ramiro. E assim não dá pra entender, porque no final da novela você vê que o Valentim anda. Ele fez uma operação e anda. Aí faz aquele final que ele fez, e vai raptar o Ramiro, vai dar injeção, anestesia na perna do Ramiro, aonde ele carrega a Ana Laura para fazer a vingança dele, e a Ana Laura dá um tiro nele. E aí você vê como, assim, eu não gostei, também não entendi o porquê dessa vingança desse Valentim. Se ele andava, e por que ele tinha tanta raiva, tá, de todo mundo, sabendo que ele escutou tudo que a Ana Letícia e a Gina estavam falando. Ele mesmo que matou a Gina. A Remédios foi uma personagem que também estava apagada no início da novela. Depois foi todo mundo morar na pensão dela. Ela teve grande participação. Ela foi uma mulher que ajudou o cara. Ela guardou o segredo da Soledad. Ficou perto da Hélida. Ajudou a Ana Lúcia. Ela ajudou depois até o Marcelo, né? Ela ficou ali do lado de todo mundo. E o final, né? Ficou um grande final, né? Para Remédios. Então, gente, é mais ou menos assim os principais personagens, porque outros não teve desenvolvimento. A Cláudia, pra mim, só apareceu para tentar seduzir o Mariano. O Tadeu para ser o pai do Inhaque e do Xavier. Então, teve personagens assim que não teve grandes destaques. Então, foi mais ou menos assim a minha opinião a respeito dos personagens, tá? Dos principais personagens. Assim, eu estou morrendo de saudade de Três vezes Ana. Eu gostei da novela, apesar dos personagens chatos, sem saus, de falarem que a Ana Letícia faz caras e bocas, mas muita coisa. Ela deu tom à novela, tá? Muita coisa, tá? A graça foi a Ana Letícia. Infelizmente,
ela é louca de pedra, né? Ela ficou doida e protagonizou um final que, infelizmente, não foi agradável para todo mundo. Mas, de um balanço geral, eu gostei da novela e a maioria dos personagens, né? Quem foi vilão teve seus finais, né? Quem foi bom teve os seus bons finais. E é mais ou menos assim, os que eu gosto e os que eu não gosto. Então deixa aí nos comentários quem assistiu 3 vezes Ana. Qual o personagem que você mais gosta? Qual o personagem que você menos gosta? Qual o personagem que você queria que morresse, que é muito chato? Deixa aí nos comentários, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Unissérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!